decisão importantíssima que vai mexer com toda a defesa de pessoas que são acusadas da prática de crimes sexuais, principalmente as pessoas que são acusadas falsamente. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele votou favorável à repercussão geral do caso Mariana Ferrer. O que é que isso quer dizer? É um derivado do caso Mariana Ferrer. No caso Mariana Ferrer foi um caso onde uma mulher, que era uma promoter, né, essas mulheres que trabalham em festa, com promoção de festas, ela estava em um café de la musique, lá em Florianópolis, e ela teve relações sexuais com um empresário, bem conhecido na região, e depois ela disse que foi estuprada, que teria ocorrido um estupro de vulnerável, porque ela teria sido dopada pelo empresário e por isso não tinha como negar o consentimento e teve a relação. Então, acusação gravíssima, destrói a vida de uma pessoa, né? Estupro de vulnerável, por estar dopada. Acontece que no transcorrer do processo ficou constatado por perícia que não existia álcool ou droga no sangue da mulher, da moça. Então, não havia que se falar em estupro de vulnerável. Então, caiu por terra a questão de estupro de vulnerável. Restaria ali um possível estupro. Acontece que a defesa, de forma bem consistente, provou que não houve estupro, nem de vulnerável e muito menos estupro sem ser de vulnerável. Provou como? Provou por meio do interrogatório da própria, né, o depoimento pessoal. Interrogatório não, interrogatório do réu. O depoimento pessoal da própria vítima, suposta vítima. O que nós temos que lembrar, o que eu sempre deixo muito claro na advocacia criminal, é que não é vítima. É muito errado esse termo que se usa no direito penal brasileiro de chamar a pessoa logo de vítima. Por que é errado? Porque existe a presunção de inocência constitucionalmente garantida. Então ali é para ser chamada suposta vítima. Em todas as minhas petições de defesa eu jamais coloco vítima. É suposta vítima. Quando o Ministério Público, o juiz, ou já fala em vítima, ali já existe uma predisposição a dizer que aconteceu o crime ou que aquele agente foi a pessoa que teria praticado a conduta tida como criminosa. Então, neste caso, a suposta vítima, chamada Mariana Ferrer, primeiro, foi provado que não houve, não foi dopada, não foi embriagada, nada disso, porque não tinha na sua corrente sanguínea. Aí disseram, mas substâncias conhecidas como Boa Noite Cinderela somem rapidamente do organismo. Se nós formos trabalhar por si, nós temos que trabalhar com provas no processo penal. É a vida de pessoas em jogo. Então foi provado que não houve. E segundo, né, aliás, a acusação não conseguiu provar, que a acusação tem que provar. O próprio promotor do caso disse que, ainda que ela estivesse com algum tipo de dopado, alguma coisa, não teria como o acusado saber disso, não teria como ele pressupor, não teria como ele notar isso. Seria uma coisa culposa, então não existe estupro na modalidade culposa. Então por quê? Porque ela não aparentava nada disso. Se a pessoa não aparenta que está dopada, que está drogada, que está em condições de não poder dizer o não ou o sim, então a pessoa acusada não pode ser acusada disso, né? Então, e a questão do estupro em si, o que foi que a defesa usou? Os testemunhos de várias pessoas, do comportamento dela depois, para onde ela foi depois. Usou o próprio depoimento da suposta vítima, fazendo perguntas, mostrando antecedentes de comportamental, por roupas, por forma de agir, né? Então, em 2020, o caso aconteceu em 2018, em 2020, ele foi absolvido, né? O acusado foi absolvido. Houve uma apelação, né, do Ministério Público e foi para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça daquele estado
manteve a absolvição, não viu, reexaminou as provas, não viu prova nenhuma da prática do crime de estupro. E foi para o STJ, STF, STJ e STF não pode reexaminar provas. Tem só que falar se houve alguma ilegalidade no julgamento. É aí que está o porém. Porque agora no STF, o ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por ministro Fachin, acompanhado por Flávio Dino, o único voto divergente sobre a questão da repercussão geral foi do ministro Fux. Até agora, né? E aí vai entrar depois no votar o mérito da situação. A repercussão geral é que vai valer para todos os casos. Já vai valer. A decisão que for tomada no mérito vai valer para todos os casos do Brasil. Então, e o mérito? O que é o mérito? O mérito é quando em uma acusação por crime sexual, aí vai estupro, vai assédio, vai importunação sexual, por qualquer desses crimes. Se o juiz ou o promotor entenderem que o advogado, de alguma forma, fez pergunta vexatória, pergunta que humilhou, o negócio é que humilhou é muito subjetivo. É muito subjetivo. Olha, no Brasil estão criando legislação para destruir a vida de homens com apenas a palavra de uma mulher. E, infelizmente, várias mulheres têm feito falsas acusações de estupro. Eu já advoguei em casos onde, graças a Deus, meus clientes foram absolvidos por falsa acusação de estupro, falsa acusação de importunação sexual. Uma mulher que acusou falsamente o marido de surrá-la, de obrigar ela a ter relações sexuais com um aluno dele, para ele assistir. Acusações terríveis que foram provadas cabalmente mentirosas. E a maneira de a defesa agir nesses casos, uma das formas é mostrar um antecedente. Qual é a vida pregressa daquela pessoa? Por exemplo, tem uma moça aí, que eu não lembro agora o nome, que ela já acusou algumas pessoas famosas de estupro. E era mentira. Acusou o deputado federal Marco Feliciano, foi provado rapidamente que era mentira. Antes dele tinha acusado, eu não me lembro agora quem era a pessoa, que ela acusou também, uma pessoa bem conhecida da política, também acusou e foi provado que era mentira, né? O próprio Neymar, se não tivesse filmado o encontro dele com aquela mulher que acusou ele de estupro, ele agora estaria em situação péssima. Então existem várias falsas acusações da prática de estupro. Tem até um vídeo circulando aí agora de um Uber que a mulher não queria pagar, ele disse que não podia deixar de receber. Ela disse que se não deixasse ela embora, ela ia acusar ele de assédio, de ter importunado ela sexualmente. E ele disse, como assim? Ela, eu vou dizer, vão acreditar em mim que eu sou mulher. Ela falou com essas palavras. E ele disse, ó, tá tudo gravado. E aí tá o vídeo gravado e ele espalhou na internet. Então, essa decisão é muito perigosa. A decisão da repercussão geral já foi ruim, porque vai se aplicar em todos os casos. Agora, se eles entenderem no mérito que realmente o advogado não pode, por exemplo, a defesa não pode, por exemplo, eu fiz uma audiência onde uma mulher que acusava o meu cliente de crime sexual, não é estupro, é importunação sexual, acusa falsamente, eu tenho certeza disso, essa mulher chorou, enquanto o Ministério Público fazia a pergunta para ela, ela chorou o tempo todo. Só que tem um detalhe, aquele choro nitidamente falso, sem uma única lágrima. Aquele choro de fazer careta, de botar a mão no rosto, sem uma única lágrima. E quando a defesa, comecei a fazer perguntas pertinentes, o tom mudou rapidamente. Não tinha mais choro, era falando séria, era falando com raiva. Primeiro se retraiu, depois quando viu que estava sendo meio desmascarado, reagiu com raiva, né? Dizendo que estava se sentindo intimidada. Eu digo, como? Você não fez nenhuma pergunta demais? Tem uma coisa que, graças a Deus, eu sei fazer bem, é conduzir a audiência. Perguntas. Então, ela caiu em contradição. Mas me diga uma coisa, se um juiz ou um promotor entender na hora que você está, de alguma forma, humilhando, sendo vexatório, por trazer fatos que são importantes. Porque o que eles querem é que fique pergunta só sobre o fato em si. É como se a pessoa não tivesse vida pregressa, a pessoa não tivesse uma vida anterior. É claro, todo mundo sabe que no direito penal existem as testemunhas de conduta.
para falar da vida pregressa, da conduta do acusado, por exemplo. Da mesma forma que tem para falar da vida do acusado, tem que ter para falar da vida da suposta vítima. Por exemplo, essa que acusou o pastor Feliciano e acusou outro político, agora não recordo qual foi, de estupro, era tudo mentira. Essa que acusou Neymar. Se acusar outra pessoa, aí o advogado não pode falar, olha, foi você que acusou fulano de tal e depois foi descoberto que era mentira. Aí você não pode mais fazer uma pergunta dessa porque você vai estar passivo até de ser representado, de cometer algum crime. Então a defesa é de você, homem. Você, mulher, que tem filho, marido, irmão, pai, que podem vir a ser acusados falsamente de um crime de importunação sexual ou de um crime de estupro. A defesa vai ficar extremamente comprometida para defender pessoas inocentes que não praticaram os crimes, mas que agora, se essa decisão do STF está se caminhando para isso, decidir que não pode fazer esse tipo de pergunta, que não pode falar, mostrar imagens, mostrar vídeos, mostrar fotos que mostram uma vida pregressa, que não dá robustez à acusação, que não dá confiabilidade à acusação, e aí vai valer só a palavra, sem nenhuma outra prova da suposta vítima, sem a defesa poder contraditar, sem a defesa poder trazer à tona situações que deixam dúvida, porque no processo penal tem que ter a verdade real dos fatos para poder se condenar alguém. É muito sério. Né? E mormente por acusação de crime sexual destrói a vida da pessoa, destrói casamento, destrói famílias. Então, daqui por diante, fique sabendo que defesa criminal tem que ser feita por advogado criminalista e com experiência. Senão, você que for acusado de algum crime sexual vai estar com o pé dentro da cadeia e as consequências que isso gera. Isso é um absurdo. No Brasil está se caminhando para criminalizar ser homem. De várias legislações, aí não vou falar agora para não estender mais o vídeo, essas leis de misoginia nova aí, que não tem critério, não diz o que é, totalmente subjetivo. Preste atenção, fique ligado nas pessoas que você elege para fazer as leis. E agora, advogado, para fazer defesa sua, pesquise primeiro. É criminalista? É. Tem experiência? Tem. Contrate e confie. Carlos Rebouças, advocacia criminal na prática há 24 anos.